E no episódio de hoje falaremos sobre o medo de empreender na advocacia. Para falar sobre esse assunto, à minha esquerda, meu co-host Tobias Falcão. Tudo bem, Tobias? Vamos pra cima, tudo ótimo. Vamos para cima. E à minha direita, a nossa convidada especial, minha colega e amiga Juliana Borges. Tudo bom, Ju? Oi, tudo bom? Ó, eu convidei a Ju por dois motivos. Primeiro, porque a Ju me conheceu numa época da minha vida em que as coisas começaram a dar certo. E segundo, porque a Ju superou o medo de empreender na advocacia. Conta um pouquinho da tua história pra gente, Ju. Como é que começou a tua advocacia? Quanto tempo faz que tu tá formada? E quando que tu decidiu abrir o teu escritório e por que motivo? Então, eu tô na vida difícil da advocacia há 12 anos, né? Mas trabalhei desde que entrei na faculdade, eu fazia estágio, enfim, né? Mas depois de formada, eu comecei a advogar num escritório como funcionário. Trabalhei por 6 anos e tava bem, assim, tinha um salário legal, Tu era seletista? Era seletista. Tinha uma certa estabilidade, gostava do que eu fazia, mas claro, né, não tinha autonomia, não tinha liberdade, batia cartão, ponto, né, tava lá, e eu... Mas tu gostava de trabalhar como seletista ou tu tinha vontade de empreender na advocacia, mas tinha algum receio? Não, tinha vontade, mas tinha medo, óbvio, né, até porque eu tinha um salário relativamente bom, assim, para a época e para a realidade do local. Eu estava no interior, né, em Vacaria. Então, era aquela comodidade, né? Eu estava bem, estava sendo reconhecida financeiramente e tal, mas estava limitada, óbvio, né? Não tinha participação nenhuma no que eu trazia para o escritório, enfim. E aí, aconteceu de eu ter que me mudar para cá, em função da carreira do meu marido, né? Porto Alegre. Para Porto Alegre. E aí eu me vi sem opção. Falei, e agora? E aí, claro, a gente tinha conhecidos aqui, o escritório de lá, tinha vários parceiros profissionais aqui que me convidaram para trabalhar. E aí me fizeram uma proposta que era muito menor do que eu recebia lá, porque eu já tinha 6 anos de casa, né? Então, eu também entrei ganhando pouco e fui tendo uma evolução e tal. Mas aí tu chega pronta no mercado aqui, porque tu já tá advogando há 6 anos. É isso, né? Tu te formou e ficou 6 anos como seletista. 6 anos como seletista. E aí, um desses profissionais que fez a proposta, enfim, falou, eu consigo te pagar tal. Tu tem uma... Pode falar? Tu quer falar valor? Na época de... Isso foi 2016. Eu acho que era 2.000, uma coisa assim. Eu não vou te falar com precisão, mas eu sabia que eu teria o custo de pagar alguém para ficar com meu filho, né? E aí eu pensei... Hoje não seria muito diferente. Não mudou muito. Pois né? é. Passado esse tempo... E aí fica uma observação. Passou 6 anos. E não mudou. Não mudou. Inclusive, a gente vê diversos anúncios por 1.500. E às vezes também, assim como tu, não oferece participação dos clientes que tu leva para o escritório. Não oferece nada, né? E aí uma outra coisa que é bom registrar antes da Ju continuar a história dela, é que a galera que trabalha nessa condição de seletista ou de funcionário público, que ganha um valor mais baixo, R$2.500, R$3.000, R$4.000, eles até têm vontade de advogar, mas eles enxergam que essa realidade do sonho, ter o próprio escritório, conseguir ganhar uma grana naquele escritório, naquele negócio, está muito distante dele. E aí ele tem aquele sonho, ele vai alimentando aquele sonho ao longo dos anos, e os anos passam muito rápido, e eu sempre falo, Ju, que uma forma da gente marcar o tempo é através das crianças. A gente vê nascendo, quando vê já estão... Né? E aí, quando tu vê, tu tem aquele sonho, mas tu vai crescendo com aquele sonho e tu não coloca em prática porque tu acha que tá muito difícil. Exato. E que é muito inacessível. E por que a gente pensa assim? Porque era assim. Durante muito tempo, os grandes escritórios, ajuda o exemplo de Vacaria. Lá em Vacaria, eu aposto contigo que tinha no máximo 5 escritórios que dominavam a cidade. Grandes, tinha até menos. Então, aí a gente vê assim, como é que eu vou competir com esse cara? Eu vou ter que ter uma estrutura grande, eu vou ter que ter... Vou ter que fazer livro, vou ter que ser professor na faculdade, vou ter que ter autoridade, vou ter que aparecer no jornal, vou ter que ganhar prêmio, vou ter que... Um monte de coisa... Pra quê? Pra atrair cliente. Exato. Essa era a realidade até aí, 5 anos atrás. Sendo que, até então também, as técnicas que esses grandes escritórios também tinham, ou têm, também eram vedadas pela própria OAB.
Com certeza. Já eram. Uma virada de chave que aconteceu oficialmente em 2021 com a edição e publicação do provimento 205 da OAB. E aí, beleza. No caso da Ju, especificamente, aconteceu uma questão do destino. Sim. O marido dela passou no concurso? Não, ele foi promovido para cá. Ele já trabalhava no banco. Ele foi promovido para cá, veio para Porto Alegre, e a Ju teve que sair do escritório que ela trabalhava lá. E aí ficou naquele dilema. Eu procuro um emprego ou eu finalmente faço aquilo que eu queria fazer, que é abrir um escritório. E ela foi pro mercado e teve propostas, teve opções, só que as opções eram, como ela falou aqui, um valor inferior àquilo que ela já recebia lá no outro emprego que ela tinha quando deixou a vacaria. E aí? E aí, que eu tava falando, eu nunca vou me esquecer que esse advogado, bem mais experiente, era professor na universidade, enfim, aqui em Porto Alegre, que me convidou para trabalhar, que tinha algumas ações com então meu chefe lá em Vacaria, ele me fez a proposta, aí eu falei, né, que para mim era inviável e tal, e aí ele me olhou e disse assim, tá, então já que tu não vai trabalhar para mim, ô guria, vai trabalhar sozinha, tu tá pronto faz muito tempo, ele falou. Não vai perder teu tempo. E tu te sentia pronta mesmo? Para ter o teu escritório? Eu me sentia pronta, profissionalmente eu me sentia pronta. Mas eu tinha medo pela função de viabilizar isso, entendeu? O que batia, assim? Era um medo que... E aí eu chamo a atenção para outro ponto aqui, né? A gente nunca tá pronto. Nunca tá pronto. Mas... É a mesma coisa que ter filho. Exato, eu sempre falo isso. Não Revelação. pensa. Não pensa. Porque, na verdade, assim, profissionalmente eu me sentia pronta porque eu já cuidava de processo sozinha, já fazia audiência, já viajava para fazer audiência. Eu não tinha problema nenhum. Hoje, se tu me largar qualquer coisa, como o escritório era generalista, eu fazia de tudo um pouco. Né? Então, assim... Tecnicamente, tu te sentia pronta para assumir qualquer bronca que aparecesse. Muito, né? Mas então o teu problema não era o meu problema era de viabilizar essa confiança, entendeu? Era de estrutura, tá, mas onde é que eu vou conseguir cliente agora, né? Pensei. E aí eu fiquei fazendo parceria. Aí ele me falou isso e eu falei, se o cara tá me falando isso, aí eu recebi mais 3 propostas de trabalho de escritórios, de pessoas que me conheciam, vem trabalhar, e tudo mais ou menos assim. Eu falei, não vou. Aí eu tinha umas parcerias lá em Vacaria e fui indo, assim. Aí eu comecei a ver que aqui começou a acontecer, porque eu sempre fui muito comunicativa, aí eu ia num lugar, alguém me contratava, daí essa pessoa já... E aí foi fluindo, assim, até que a minha, então, sócia hoje, né, a Lise, se formou e disse, olha, eu quero abrir um escritório. Vamos? Eu falei, vamos. Isso tudo que tu falou até agora no offline, né? Eu não tinha escritório físico. Nesse meio tempo, de 2016 a 2018, eu trabalhava home office. E aí vou te fazer uma pergunta chave aqui. Nesse período em que tu resolveu empreender numa advocacia sem escritório físico e sem nenhuma estratégia de prospecção que não fosse as indicações, tu já ganhava mais ou menos do que tu ganhava antes no teu escritório? Eu ganhava igual. Eu conseguia pagar todas as minhas contas que eu já tinha lá. Eu continuei tendo aqui e eu não tinha ninguém para me socorrer. Eu sabia que eu ia continuar com aquelas despesas que eu tinha que dar jeito de cobrir aquilo. Na piores hipóteses já deu certo. Já estava igual. Olha como é interessante isso. Já estava igual. Num escritório embrionário, sem estratégia rudimentar, porque tu trabalhava dependente de indicação, sim. Ela já tinha a mesma renda que ela tinha lá no outro escritório, que ela dedicava boa parte do tempo dela. E a questão da liberdade. E eu vou te dizer que, até então, eu tinha essa concepção de que era assim que funcionava. Porque eu convivia com pessoas que pensavam assim. Até o dia que eu te conheci, que tu sentou do meu lado na pós e que tu pegou assim um papel e uma caneta, que nem tu tá aí, que tu me olhou e perguntou como é que tu faz a prospecção dos teus clientes. Que ano foi isso? 2018. Deixa eu só registrar essa história para não perder. Em 2017 eu dissolvi minha segunda sociedade. Em 2018 eu me matriculei numa pós, uma especialização em Direito das Sucessões. Na PUC, aqui em Porto Alegre, onde eu conheci muita gente interessante. Entre essas pessoas, a Ju, era minha colega, lá que a gente se conheceu. Sim, e aí tu me olhou e disse assim, como é que tu faz a prospecção dos teus clientes? Daí ficou aquele silêncio assim. Eu me perguntei pra mim mesma. Prospectar. Não. Aí eu perguntei pra mim mesma. Como é que eu faço? Daí eu pensei. Não sei. Falei, eu trabalho por indicação. Daí ele me olhou. Por indicação? Oi? Como assim?
Eu falei, ué, como é que eu vou trabalhar? Que outra forma eu posso? E aí que ele foi plantando a sementinha ali, que hoje ele já plantou em 900 e tantas pessoas na época. Ele começou, não, tu tem que ter um planejamento. Não, lá no escritório eu sei que eu tenho que fechar. E aí ele começou. E eu pensei, gente, eu acho que eu tô brincando de advogar. Honestamente, eu acho que eu tô brincando. E aí eu comecei a ver o quanto eu não tinha noção nenhuma de gestão, de projeção, de nada. E demorei muito para conseguir ter. Hoje eu tenho. Mas aí foi um estudo e um aprendizado longo. Agora, excepcionalmente, aonde tu conseguiu, Vini, ter essa percepção de que era ali? Tu tinha que buscar esse caminho, Vini. Porque cara, isso na faculdade não vem. Quando começou a funcionar para ele. Mas até chegar lá. É que aí que eu falo, né, cara? Eu não me coloco como um gênio, assim, descobrir, porque eu pensei, refleti, cheguei numa conclusão mirabolante. Porque as coisas foram acontecendo. Então, eu conto sempre a história lá do blog, que eu descobri lá em 2016, que tinha como vir cliente pela internet, ainda no marketing de conteúdo, gerando conteúdo em artigo, publicando no blog. Não é artigo científico, aqueles artigos com né, uma série de fontes. Não, é um artigo falando sobre uma solução, ponto, ali, 1000 palavras. Depois, o meu site saiu do ar, eu coloquei no Google Ads, aí eu descobri que dava para potencializar aquilo. Quanto mais tu pagava, mais cliente vinha. Ou seja, naquele momento despertou na minha cabeça o seguinte, eu posso comprar quantos clientes eu quiser. E outra, o valor que eu invisto no tráfego volta com ROI, na época, um ROI 7. O que é ROI? O ROI é um retorno sobre o valor investido. Então, se é um ROI 7, eu investia R$1, voltava 7. Então, se eu invisto R$1 e volta 7, eu posso reinvestir 5. E eu ainda vou ter um lucro para girar e pagar minhas contas. E assim eu fui escalando o tráfego. E essa é uma questão assim que eu vou destacar também. Né? Quem está começando na internet hoje tem que entender isso. Tu tem que largar dinheiro, tem que soltar dinheiro. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Arruma o mínimo. Viabiliza o mínimo, investe porque é aí o caminho. Né? E aí, eu comecei a descobrir isso. Depois de que tu descobre a forma de prospectar cliente, a próxima pergunta óbvia é, tá, mas qual cliente eu quero prospectar? E aí eu sempre falo do produto, né? E o pessoal, e a Ju, para quem não sabe, ela é advogada hoje, é advogada familiarista. Ela tem uma área de especialidade e ela é bem forte na área de família. Eu nunca me vi identificado. Eu sou especialista em sucessões porque eu fiz a especialização com ela, mas eu pensava assim, cara, não vou ficar só com um produto virando as costas para todos os outros. Então eu comecei a enxergar dentro daquilo que eu já tinha quais os produtos eram mais lucrativos e mais fáceis de vender. Pensa se o teu escritório fosse um supermercado. O teu escritório é um supermercado, tá? Aí tu vai colocar os produtos para vender lá. Qual produto tu vai colocar? Tu vai colocar um super produto, né, que tu vai receber um valor baixinho, vai ocupar um espaço gigantesco no teu estoque, ou tu vai colocar um monte de produtinho pequeno que tem mais simples de entregar, mais fácil de entrega e que tem um valor agregado maior. Né? Então, assim, se tu vai trabalhar com valor mais baixo, que tenha uma quantidade maior de produtos para te ter escala. Né? Isso que eu pensei, e não é difícil de tu chegar nessa conclusão, é meio óbvio, ela te atira na cara. Tá. E a dificuldade era, eu pensava assim, por que os outros não fazem isso? Porque tu sempre me fez essa pergunta porque a gente não tem a confiança que tu tem de que vai funcionar. Tanto que, para mim, demorou para funcionar. Demorou. E ainda tô em processo de. Não é assim, botou, vem. Não é. E as pessoas têm medo. E Quando a gente tem medo. Quando a gente sai da faculdade, a gente sai burocrático. Uma pessoa que aprende a trabalhar com processo. Aprende a trabalhar com lei. E não aprende a abrir um escritório. A empreender. Tem medo. Aliás, essa semana eu conversei com um gerente aposentado de banco. E aí, com perdão, porque eu vou falar um palavrão, se quiserem botar um pi, falam que o advogado, na realidade, é sempre um cagão. É um medroso. É um cara que já sai com medo da faculdade, com medo da OAB, com medo de empreender, com medo de perder, com medo do cliente, com medo de todo mundo. Por quê? Porque ele trabalha a vida inteira, a pelo faculdade certo. inteira, não só pelo certo, pela mas lei. Percebendo que recursos e formas que as pessoas têm de fazer uma sacanagem com a outra. Sai com medo. É isso. Bom, por que eu falo isso? E aí o cara sai da faculdade com medo de arriscar, que é a base do empreendedorismo. Aí o sucesso é pré-pago, e tu sabe que tem que botar a grana na frente. E tu sabe que automaticamente tu vai ter que testar. E tu sabe que automaticamente tu vai ter que perder. E tu vai perder de novo. E tu vai ter que sustentar a posição para conseguir ganhar. E aí esse é o empreendedorismo. E eu tinha um medo igual eu vejo que a tua audiência tem. Porque tu me dizia. Aí, enfim, daí tu começou a funcionar. Daí tu me dizia, vai lá, eu tô fazendo trânsito. Vai lá, cria uma LP de trânsito e começa. Eu te disse, eu não sei nada de trânsito.
Tá, mas e daí tu não precisa saber. Tu tem que ter... Eu vou pegar tu duas... tem que ter uma inicial, uma... Eu não sei nada de... Mas quem te disse que tu... Não, aí eu perguntava pra ela assim, tu sabe ler? Sei. Então lê essa petição inicial que tu vai entender a ideia. Pronto, tu vai saber explicar essa ideia. Mas pra mim, isso... E outra coisa, fazendo só duas colocações aqui do que a Ju falou. Primeiro, ela disse assim, demora, não é fácil. Tá. Em relação a que tu fala isso? Porque assim, ó, lá na faculdade tu investiu 5 anos do teu tempo. Tá? Do dinheiro. Se demorar 1 ano, o que demora mais, né? Então, assim, tu tem que entender que é um negócio, é um projeto. É um processo. Ó, se tu vai comprar uma franquia hoje, tá? Tu vai comprar uma franquia. Tu vai pagar 100 mil reais numa franquia. Não vai tirar um ela investimento. vai ter um payback de 36 meses. Vai demorar 36 meses pra te recuperar o que tu investiu, tá? Isso é demorar pra mim. Se tu colocar um dinheiro muito inferior a 100 mil, vamos botar 10%, 10 mil reais, e tu recuperar esses 10 mil em 2 meses, eu não considero isso demorar. Mas eu entendi o que tu quis dizer, que a campanha ela precisa ser otimizada e tudo mais. Eu acredito que mais do que a otimização da campanha, que ela é necessária e tem um período de maturação sim, a questão do produto, ela se destaca. Porque se tu anunciar para produto errado, ou se tu anunciar para o produto certo na plataforma errada, vai demorar mais do que tu pegar o atalho ali e entender. A plataforma... Eu tenho... Vini, abri meu escritório físico em 2017. 18, 19, 20, 21, 22, tá? Em janeiro, fevereiro, março, abril de 2022, comprei o curso do Vini. Nesses últimos 8 meses, eu lucrei mais do que os últimos 5, 6 anos do meu escritório. Porque tu focou naquilo que dá certo. E tu teve uma estratégia de prospecção. Porque ele foi na fórmula. Eu usei o método. Eu apliquei o método. Porque eu poderia ter continuado aplicando o método do offline, que era o que eu estava aplicando, e continuar naquela minha vida, ok, pagando as contas, resolvendo, morando ali, aquele confortinho e tal. Mas não, realmente, tive que focar, sair da zona de conforto, arrisquei, coloquei grana, fiz o negócio acontecer. Porém, isso fez com que essa percepção de empreendedorismo, organizar meu escritório de uma forma diferente, a partir deste método que o Vini sugeriu, fez com que em 8 meses eu lucrasse mais do que nos últimos 5 anos. Pois é. E aí, cara, tem um detalhe que é o seguinte, que eu sempre falo também, né? O cara que inventou o controle remoto era um preguiçoso que não queria levantar para desligar a TV, né? Então, as criações mais mirabolantes da humanidade, elas são criadas por preguiçosos. E eu sou um preguiçoso, cara. Eu nunca gostei de carregar pedra. A Ju me conhece, lá na pós, teve uma aula com a professora Liane, que ela perguntou se eu gostava de fazer petição, e eu falei que não. Não. Tá aí, foro, tu gosta lá no foro? Não. Não. Tá, mas o que tu gosta de advocacia? Naquilo lá me pegou. Eu falei, cara, eu não gosto de nada. Não gosto de nada, eu gosto de ganhar dinheiro. Ele falou. E aí, o que acontece, né, cara? Eu comecei assim, cara, eu vou trabalhar com uma coisa altamente complexa, que só eu vou poder resolver aquele negócio ali, ou eu vou trabalhar com uma coisa simples que eu possa passar para outras pessoas. Mas aí é que tá. Eu não me considero o teu perfil. Porque tu gosta. Porque eu gosto. Eu gosto de advogar, eu gosto de fazer audiência, eu gosto da treta, eu gosto do embate, eu gosto. Eu gosto da satisfação do meu cliente. E eu acho que o segredo é tu conseguir mesclar. Quem trabalha com o que gosta, não trabalha. Exato. E quem ganha dinheiro, não trabalha. Exato. Eu não tô querendo te dissuadir aqui, Ju, mas tu conhece a história do cortador de cabelo, do vendedor de pente? Não. Tá, ó, vou te contar rapidamente aqui. Ó, haters. Lá vem. Haters. Haters barbers, não é nada contra os barbers. Tá? A gente adora barbers, mas, gente, quando a gente for aí, cuidado com a lâmina, tá? Vamos lá. Ó, tem 2 tipos de profissão, tá? Tem uma profissão operacional, e eu vou dar o exemplo do cortador de cabelo. Se tu pegar o melhor cabeleireiro do mundo, que ele cobre R$1.000 a hora dele, ele só vai conseguir atender 24, se ele não dormir. Vamos dizer que ele durma, né? Vamos dizer que ele seja um ser humano normal. E durma. Ele vai conseguir atender 8 pessoas, imaginando que a hora dele, que ele atenda uma pessoa por hora, tá? R$8.000 por dia. Bateu no teto. Ele não tem como ganhar mais do que isso, porque o dinheiro dele advém da força de trabalho dele. Sim. Tá? Ele faz o operacional. Agora, o vendedor de pente, ele descobre um fornecedor, ele fabrica 50 milhões de pente, quantos ele quiser. E ele vende para todo mundo. Se o fornecedor dele bater no teto, ele pega outro, e outro, e outro, e outro, e consegue produzir quantos pentes ele quiser. E ele vende em escala, e não depende da força de trabalho dele. Depende da venda do produto. Então, assim, se tu gosta do embate, e tu faz isso muito bem, porque eu te conheço, tu é uma boa advogada, mas tu faz isso artesanalmente,
tu tem que ter em mente que tua renda ela é limitada. Limitada, claro. Só que o que eu proponho aqui, no meu modelo de negócio, ainda que tu goste de fazer isso e tu faça isso, tu tem que coloque outros produtos para outra galera fazer, que tu não goste. Mas é o que eu falei, é mesclar. Para mim, o segredo é mesclar. E conseguir unir as duas expertises, a de ganhar dinheiro e a de trabalhar mesmo, né? E a minha estratégia... De distribuir renda. Porque, na verdade, tu vai ter parceiros. E parceiros para a vida, porque tu vai fazer com que essas pessoas também sejam livres o suficiente para poder conquistar na estratégia deles. E tu vai criar uma rede na tua volta. É autossustentável. É maravilhoso isso. E a minha estratégia, ela prevê isso. Sim, justamente. Os dois são alunos. A Ju é aluna também da T1 e o Tobias da T2. A minha estratégia prevê uma escolha de uma área de especialidade. Para quê? Para falar com o propósito da Ju, para falar com a vocação da Ju. Se ela gosta de advogar direito de família, ela tem que fazer o que gosta. Para isso que ela estudou, para isso que ela busca trabalhar todos os dias para encontrar o caminho da felicidade dela. Se o caminho da felicidade dela passa por tretar com o cartorário, com o escrivão, partiu que seja. Quem tiver que tretar, que seja. E também escolher uma área de especialidade, aí eu tô falando de estratégia de médio e longo prazo, e escolher nichos de sustentação para realmente tu ter produtos para vender em escala, tá? O que aconteceu comigo? Quando eu comecei a ver dinheiro, e eu nunca tinha visto dinheiro na minha vida, eu mandei pra puta que o pariu a área de especialidade. Eu não queria ficar trabalhando. Mas por quê? Porque eu era assim. Eu não gostava de trabalhar. Eu gostava da grana. Então a área de especialidade não gritava dentro de mim. Mas o que tu tem que buscar, você que tá ouvindo ou assistindo nosso podcast, é encontrar teu próprio caminho. O que tu quer? Tu quer vocação ou tu quer dinheiro? Ou tu quer vocação e dinheiro? A Ju quer vocação e dinheiro, não quer? Quero vocação, quero propósito. Agora eu vou dizer uma coisa, Vini. Não é um barato da aula ensinar essa tua técnica, ensinar o teu método. Então, cara, tu trabalha que nem um condenado muito mais do que outras pessoas. Era isso que eu tava pensando. Aí ele quer ganhar dinheiro pra não trabalhar e ele tá trabalhando como nunca. Tu tá trabalhando tipo um bicho em cima de algo que tu ama, cara. Então tu não trabalha, tu faz o que tu ama e tu tá ganhando dinheiro com aquilo. Então aquelas duas máximas que quem ganha dinheiro, né, não trabalha. Porque quem faz o que gosta... Agora eu vou te mostrar que as duas coisas que eu faço, tanto no escritório... As três coisas que eu faço. Tanto no escritório quanto na agência. Tô com a camiseta hoje da agência aqui. Homenageando a NSO. Boa. Tanto no escritório, quanto na agência, quanto no infoproduto. Salve, Léo. São três coisas que eu vendo em escala. Eu vendo em escala no escritório. Eu vendo em escala na agência. E eu vendo em escala no infoproduto. Eu trabalho no escritório. Hoje, muito menos do que trabalhava antes. Eu tenho que gerenciar uma equipe, eu tenho que demitir, eu tenho que contratar, eu tenho que ligar novos nichos, eu tenho que desligar novos nichos, eu tenho que gerenciar, tenho que tributar, tenho que fazer uma série de coisas. Dentro do escritório tem uma função administrativa. Dentro da agência eu tenho uma função estratégica. E dentro do infoproduto eu tenho uma função mais operacional ainda. Né? Por quê? Porque eu estou adepto ao modelo de mentoria. Então eu tenho que estar lá dando aula. Né? Mas quando eu comecei esse negócio, a ideia era criar um curso gravado e entregar em escala. Essa foi a minha ideia alinhada com aquilo que eu já fazia. Só que aí eu descobri uma vocação. Porque, modéstia à parte, eu me considero bom ensinar. E, modéstia à parte, o que eu ensino faz sentido. E, modéstia à parte, o que eu ensino faz tanto sentido que chega a orbitar o mundo da lógica, do óbvio. E eu não sei como que outras pessoas não ensinaram isso antes de mim. E aí, quando a gente começa, como lá em Campos, a Ju não pôde estar em Campos conosco, nós, Tobias estava. Entre as palestras, formavam filas de 200 pessoas para me abraçar e dizer que eu mudei a vida delas. E aí, isso pega lá no coração da gente. O propósito. Eu sei que não era eu que mudei a vida delas. Elas mesmas tiveram que sustentar a posição, elas mesmas tiveram que vencer os próprios medos, elas mesmas tiveram que empreender no projeto e ficar ali até dar certo, e investir o seu recurso, o seu tempo. Isso tudo foi elas que fizeram, não fui eu. Eu só dei uma direção. Então o mérito é todo delas. Mas, quando tu dá uma direção e a pessoa vai na direção e fala, cara, é por lá mesmo. Né? Aí eu vejo que, cada vez tu valida mais, né, o método. Mas é isso. É o que eu falo, é o propósito. Tu vende um produto, tu ganha dinheiro e aquilo ali é o que te sustenta. Mas a pessoa te olhar e te dizer, cara, tu mudou a minha vida. Graças às tuas aulas eu pude realizar o sonho da minha família, o sonho da minha mãe, da minha... Tu entende? É isso. E quando tu vê sentido nisso, é o que eu falo. Eu gosto de ganhar dinheiro, mas quando eu consigo trazer uma solução para a vida do meu cliente que faz a diferença na vida dele, eu digo, eu tô fazendo isso e eu ainda tô ganhando dinheiro para fazer isso.
Então, assim, tem como ser... Agora, assim, há um tempo que eu tenho trabalhado também com direito à saúde, com as ações de plano de saúde. Então, assim, a gente tem diversos... É mais transformador, Meu porque é Deus, imediato, né? Meu Deus, é imediato, a pessoa tá passando uma urgência. A gente tem clientes... Tá com campanha de prospecção? Sim, faz tempo. A gente tem clientes de 30 anos que sofreram acidente e que ficaram paraplégicos, de cadeira de rodas, e que não tinham condição de custear o tratamento. E aí, quando a gente... Esse cliente, tu sabe que é tu. Que ele deve estar me ouvindo porque ele não segue. Quando ele me olhou e disse assim... Ele chegou lá no escritório todo com uma força de vontade, alegre, sorridente, numa cadeira de rodas. Eu disse, gente, olha o quanto ele está ensinando para nós. Quando a gente conseguiu eliminar, conseguiu bloquear o valor do tratamento dele, que é um tratamento super caro, em média, mais de R$15 por mês. 15 mil. 15 mil por mês, que a gente bloqueou ali o suficiente para 3 meses. Eu disse, olha, fulano, tá na tua conta. Que ele me disse, vocês me devolveram a esperança da minha recuperação, de voltar a caminhar. E graças ao trabalho de vocês, eu tenho esperança. Não sei como agradecer. Trabalhar na área da saúde... Eu chorei lendo a mensagem. É difícil porque tem alguns juízes que parecem que têm coração de pedra. Exato. Né? Mas, ao mesmo tempo, é tão gratificante. Nossa, e aí eu tão disse, porque... é isso. Quando tu consegue sentir satisfação nisso, tu entendeu tudo e o trabalho está assim. E é exatamente como ensinar. É o propósito, trabalhar com propósito. Isso não tem que pague. Não tem que pague. E hoje tu é especialista em família, mas tu trabalha com o nicho de saúde também. A gente tem uma demanda bem grande hoje. De saúde. Disso, Tá. E aí, Ju, quando tu conheceu a Lise, tu estava contando essa parte, aí tu abriu o teu escritório físico. Sim. Que ano foi isso? 2018 foi junto quando eu fiz a pós que a gente se conheceu. Foi no mesmo momento. E aí, assim, hoje, 2023, 5 anos depois, os teus resultados, não quero saber números, tá? Mas só quero saber de maneira geral, assim, os teus resultados no teu escritório fazem com que tu te arrependa de ter tomado a decisão de abrir esse escritório ou não? Fazem que tu pense, ainda bem que eu tive aquele ímpeto de coragem? De forma nenhuma. De forma nenhuma. E cada ano vem melhorando. E a gente fechou agora o financeiro do ano passado, foi o dobro do que foi 2021, que a gente veio da pandemia. E é cada vez mais... Eu me convenço que foi a decisão certa, assim. E eu te digo que tu tem uma participação grande nisso, porque muitas vezes, quando eu comecei a investir no Ads, porque tu me falou lá, sentado, olha, eu tenho investimento no Google Ads e tal. Tu me disse, eu te ajudo a fazer campanha. Ele ligou para o Google, foi lá no escritório comigo, com a Lise, fez a primeira campanha. Hoje essa mentoria é bem cara. Eu sei. Eu sei. Aí a gente trocava em serviço, eu dava uma mão para ele lá nos processos mais chatos. Ela vale. Vale muito. E ele fez toda essa mão para mim. E aí muitas vezes eu dizia, não tá dando certo, não tá demorando. Calma, ele me dizia, o escritório é uma... Eu nunca vou me esquecer de um dia que eu tava quase chorando, que eu falei, tu não quer me contratar aí? Eu te falei quantas vezes tu não quer me contratar aí pro teu escritório? Aí tu disse, calma, o escritório é uma plantinha. Tu tem que regar para ela crescer e florescer. E aí foi graças a... E assim, é importante tu ter alguém te dizendo ali, vai dar certo. E aí ele dizia para nós, vai dar certo, vocês estão fazendo a parte de vocês. Assim como tu, muitos amigos, cara. Vou te dizer assim, mais de 10 amigos me pediram emprego lá no escritório. E eu sempre falo a mesma coisa. Tu vai lembrar que eu falei pra ti. Eu falei, cara, se eu contratar você como empregada, vai estar tolindo, eu mato teu sonho. Tá? Então, assim, eu não vou te contratar. Tu quer, na época até fizemos uma parceria. Tu faz um número de petições pra mim aqui, eu te pago minha mensalidade, tu investe essa mensalidade no teu Google aí e faz acontecer. Esse é o modelo que eu uso. E olha só como é muito forte, cara, porque a Ju, ela tem um perfil diferente daqueles convidados que já vieram aqui no podcast. Ela tem o senso de propósito muito aflorado. E olha como é forte isso, cara, que é muito mais do que grana. Hoje ela tá satisfeita com a parte da grana. Claro que sempre ninguém tá satisfeito com a parte da grana. A gente sempre quer mais, mas ela tá bem, assim, em relação ao que era lá no emprego dela, bem melhor. Só que lá no emprego dela não tinha a mesma oportunidade de senso de propósito que ela tem hoje. Eu tenho certeza absoluta que tu te sente muito mais útil para a sociedade hoje no teu escritório. Sem dúvida. Então, assim, nas duas pontas,
daquilo que importa, daquilo que pesa para ela, ela tá alinhada. Ela começou a falar com o propósito dela quando ela escolheu o escritório, e ela começou também a aquecer o bolso. Ô Vini, tu acha que este método, isso aqui, este modelo é para todo advogado? Cara, todo tipo de mindset de advogado? Eu não posso dizer isso. Eu volto a falar, eu não sou gênio, não tenho todas as respostas, né? Mas o advogado que quer dinheiro e quer propósito, ele vai encontrar. Pra quem é? Ele vai encontrar nesse método. Tá? Tanto pro cara que quer propósito, que nem a Ju. Ela é aluna, ela tem estratégias de prospecção de clientes ativas no escritório dela. Ela prospecta pela internet, tanto cliente da área de especialidade dela, como também pro nicho de saúde. Tem mais alguma campanha que tem lá? Não, é família, sucessões e saúde, por hora. E ela é uma pessoa que, como vocês viram já até agora, ela aflora muito a questão do propósito dela. Então, é pra pessoa que tem propósito. E é também pra pessoa que, assim como eu, que sou completamente diferente da Ju, quer ter mais resultados financeiros com menos trabalho. Eu acho que esse método ele funciona para quem aceita perder e para quem não aceita o não. O não é sozinho. Para quem só usa o não sozinho, ele não é para essa pessoa. O não tem que estar acompanhado do como. Só vou complementar. O não, como eu vou resolver? Só vou complementar o aceita Ajuste. perder. Perdeu, vou ganhar. O não é uma possibilidade. Sim. Não conseguir não é uma possibilidade. Sim. O aceita perder, né? Só complementar. Aceita perder. Aceita investir. Entende que todo investimento requer Tem perda. um A pagamento prévio. Vai ter que adiantar. Exato. E outra coisa, cara, e aí eu vou falar uma coisa que o Tobias levantou a bola aqui, eu vou dar-lhe um balão lá na Argentina. Cara, o que acontece, tá? A galera investe 2 meses, aí não vem resultado, e ela cancela o projeto da vida dela, cara. Eu sempre falo também que é o plano A total. É o A ou o A. E outra, eu nunca quebro porque eu nunca desisto daquele projeto ali. E outra coisa, cara, uma coisa que é pra vida, assim, não é só da advocacia. Qualquer projeto que tu comece, que tu não dê a ele o tempo necessário pra ele florescer, ele não vai em frente. Uhum. E aí o que vai acontecer? Eu tava almoçando com um amigo meu que dia foi? Segunda-feira. E a gente tava falando sobre um outro amigo nosso. E ele falou assim, cara, ele usou uma expressão, né? O cara é muito espalhado. Ele começa um projeto e para, e começa outro projeto e para, e começa outro projeto e para. Cara, ainda que tu vá numa velocidade quase parando, mas tu vai em direção a um ponto fixo, uma hora tu vai chegar. Tu vai... E aí tem uma que o Tobias falou de predisposição a investir. Tu tem que entender que pode não dar certo na primeira, que pode não dar certo na segunda, que pode não dar certo na terceira, mas cada vez que não dá certo, tu debrifa e ajusta. Isso. Tu tá mais perto do teu caminho. Isso. Agora, se tu vai lá na quinta, não deu certo na quinta, tu desiste, já começa outro, tu vai daqui 5 vezes mais dar errado de novo. Porque vai chegar na quinta da próxima e tu não vai continuar. Então, quando a gente investe, ou tu tem o mindset da segurança, da tranquilidade, do medo, e vai ser empregado e te sujeitar a ganhar esses R$2.000 por mês, ou então tu arrisca e tu vai voar, vai conseguir coisas que tu, né, vai mudar a vida de outras pessoas. Mas é difícil. E faz diferença tu ter alguém ali no meio do caminho te dizendo, olha, vai dar certo, não desiste, faz diferença. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito religiosa, assim, não sei se religiosa é a palavra, mas eu tenho uma fé muito grande. Espiritualizada. Eu converso muito com Deus e eu acredito que as coisas vão dar certo. Eu tenho isso, assim, eu sou muito otimista, assim. Então... eu sabia que algum momento ia dar certo. E aí tu ter o projeto e ter alguém dizendo, não, vai dar certo, tá no caminho certo. Tipo, tu que já passou já tinha passado, tu tava entregando ouro. Eu já fiz esse caminho e vai dar certo. E, cara, só fazer uma menção honrosa aqui à resiliência da Ju, né? Porque o que aconteceu? Na época que a gente estudava na pós, a gente era próximo, assim, a gente tinha parceria do escritório, então a gente conversava bastante, foi a época que eu ajudei ela a fazer as campanhas dela. Depois daquilo ali, o meu escritório deu um boom, cresceu demais e começou a me onerar muito, do ponto de vista de tempo. Eu não conseguia mais ajudar. E aí eu não conseguia mais estar ali dando suporte para ela nas campanhas dela. E eu pensei um dia assim, cara, ela já deve ter desistido. Ela deve ter mudado de ideia, porque isso aí demora. E eu me lembro que eu tentei fazer prospecção de cliente para inventário, para associações, e não surtiu efeito para mim, não consegui fazer pelo Google, e ela fazia pelo Google.
E aí eu pensei, cara, já deve ter desistido já. E aí, tempos depois eu falei contigo e tu falou, não, tô aqui ainda. Eu tô Firme aqui e ainda forte. otimizando as campanhas. Não, mas aí, o que aconteceu? Eu tive que investir numa agência. Aí, quando eu vi que, eu não vou mais tomar o tempo dele, porque eu sei que ele tá, né? Aí a gente investiu numa agência, porque eu, particularmente, não tinha condição de fazer isso. Mas tu já sabia subir campanha? Nada. Tu entendia Nada, métrica? não. E Era hoje? ele que dava o norte ali. E hoje? Continuo sem entender. A Liz é que faz essa parte que entende um pouco mais disso que eu, que é quem faz o contato direto lá com a agência, que cuida pra gente, porque eu não tenho a menor condição. Não tem. E isso de ter que saber um pouco de tudo apavora. Mas é legal. Sabe o que é legal no curso? É que eu, antes de contratar a agência, eu aprendi a subir campanha no Ads olhando os passos do Vini, como ele fazia. Sim, ensinando a fazer. Então, essa semana eu tive uma ideia de um nicho novo. 2 horas da madrugada. Um pouquinho depois que eu estava falando com o Vini ali, eu digo, poderia fazer. Fiz uma landing page e montei ali meia horinha de landing page, criei a campanha no Ads, já estava até cansado, assim, mas vou fazer uma campanha só. Botei ali um dinheirinho, botei 15 pila para testar. Para ver. Só para ver, botei 15 pila e tá ali rodando. Hoje chegou um lead. Ainda não atendi a pessoa, mas... Opa! O Tobias, fazendo uma menção rosa pro Tobias também, ele é extremamente organizado. Eu me lembro que quando ele mandava e-mail pro suporte, tinha o ticket do suporte, ele mandava assim, ó, ponto 1, tal dúvida, ponto 13, lá embaixo. Ponto 45. É porque eu tinha noção que o curso ainda estava em desenvolvimento, era Sim. turma 2. Sim. Eu imaginei que, cara, um monte de Tinha aluno... coisa que eu tinha que ajustar. Deixa eu ajudar também, Sim, né? Eu vou criar só um ticket e perguntar Eu vou tudo. criar tudo em um ticket só, deixa eles me resolverem. Sim. Não, Mas boa. aí deu treta, né? Foi legal. Conta a história da treta. Posso então. contar? Vou contar rapidamente, porque eu contei um monte de vezes. E daí bateu lá, o Vini foi pro casamento, casou, foi para as Maldivas, coisa linda, curtindo as fotos dele no Instagram, e uma semana meu ticket rolando lá. Eu pensei, não, mas Nós tínhamos o prazo de 24 horas para responder. 24 horas eu respondo. E, que estranho, né? Não tá respondendo. Não tá respondendo. Bom, quando ele voltou das Maldivas, eu, né, na primeira live do Zoom ali, que ele já estava aqui, já estava tranquilo, eu mandei um inbox para ele, só para ele também, para não fazer treta, porque eu não sou desses por enquanto. E aí, Vini, olha só, cara, faz um mês que eu mandei um ticket com 7 perguntas pro suporte, só que assim, se eu não conseguir ser atendido nos próximos dias, a minha campanha vai ser cancelada, porque o Google, inclusive, está me ameaçando trancar minha conta, eu já estava meio apavorado, em letras garrafais. E aí, quando eu vi que ele leu, ele abriu o olho, assim, deu uma pausa no que ele estava falando, porque ele fala rápido. Não foi no direct, foi numa mentoria. Uma mentoria em grupo. E No aí Zoom. eu mandei do Zoom, eu mandei um direct do Zoom pra tá. ti, só pra ti, não botei no grupo, né? E aí tu olhou aquilo e digo, não, para só um pouquinho, tem um aluno aqui que deu problema, sei o quê. Quem é que é? Eu acho que é o Tobias, tu quer falar, entra aqui com a gente, tu aceita falar com a gente aqui? Não aceito, cara, quero resolver minhas dúvidas, né? Me dá 3 minutinhos para eu abrir o e-mail, porque não lembro. Deu os 47 pontos Nossa. que ele tinha. Ele botou na tela lá, tá lá gravado, para quem é T2 pode ir lá olhar. E me tirou todas as dúvidas que ele conseguiu tirar na hora. As dúvidas que ele não conseguiu. Na hora, ele puxou o telefone, passou pro Léo, e ali eu vi quem era o Vini, cara. Não, e deixa eu vi justificar agora. Que ele era o cara preocupado, que ele era o cara responsável, né, por tudo aquilo. Com o que ele assumiu com o público. Evidentemente, como todo empreendedor, sabe que em algum momento ele vai ter que fazer algum ajuste. Claro, E claro. foi exatamente o que ele fez. Um mês depois, ele investiu 150 mil no suporte para conseguir resolver aquele problema que ele viu que... E deixa Que eu te era falar, um problema, eu já tinha investido antes na contratação de equipe, tá? Pro suporte. Só que tinha dúvidas que a equipe ainda não sabia responder, porque eles estavam em fase de treinamento. Hoje eu vou te explicar também como é que funciona hoje o suporte. E aí, bati em mim. E foi na época que eu tava em lua de mel, então cada dia eu respondi um ponto daqueles teus lá. Como é que funciona o suporte hoje? Nós temos um grupo de mastermind. 24, né? Nós temos um grupo de mastermind que é a cúpula. Então, assim, depois que o aluno entra no curso, depois que o aluno implementa aquilo, o método, ele tem a opção de entrar para a cúpula. Então, teoricamente, a cúpula são as pessoas que reúnem a nata da nossa comunidade. O que a gente fez, né? A gente pegou essa galera da cúpula, são 40 pessoas da cúpula, para dar suporte pro suporte. Então, assim, tipo, tem muita gente trabalhando. Só a gente que deu certo, né? O que vai acontecer? Na turma 4, o suporte passa a deixar de ser através de e-mail ticket para ser em tempo real pelo WhatsApp. É um suporte premium. E que suporte é esse?
Suporte de direito material, porque que nem a Ju falou, quando eu sugeri para ela, eu comecei a ligar o nicho de trânsito lá no escritório e começou a bombar muito. Muito. Eu falei para ela, assim, como eu era amigo dela, e ela tava numa fase que tava remando ainda, eu falei, cara, liga esse nicho aí. E ela falou, mas eu não entendo nada de direito de trânsito. Pagando eu falei, 50 centavos o lead. Eu também não entendo nada. Mas eu li aqui uma tese que faz sentido e vamos lá. E aí, o que acontece? Essa dúvida da Ju, esse medo da Ju, é uma dúvida da minha audiência também. Eu não tenho contato com direito material, como é que eu vou explorar uma coisa que eu não tenho contato? Eu já vi nas caixinhas várias vezes, por isso que eu trouxe esse ponto. Então, lá no curso, a gente ensina, tem videoaula explicando ponto a ponto de cada uma das teses para te ter familiaridade com aquele nicho ali. E além de ensinar, a gente dá o suporte de direito material. Então, por exemplo, tu entrou com uma ação lá. Ou antes de entrar com a ação, tu teve uma dúvida, tu manda pro suporte para atender o cliente. Entrou com a ação, saiu um despacho. Faz tal coisa, e tu não sabe fazer, tu manda pro suporte, o suporte ajuda. Então, assim, tem um suporte de direito material, mas tem a outra via também que é importante, que é o tráfego. Então, assim, tu não sabe fazer tráfego assim como eu já não sabia. Então, tem um suporte de tráfego. Tu tem uma dúvida de como subir uma campanha, ou uma dúvida específica de como ligar uma tag lá no Google, ou uma dúvida de como excluir um anúncio, mudar título de inscrição, colocar ali uma extensão de site, link, qualquer dúvida que tenha técnica de Google, tem o suporte também. Então, assim como eu falei pra ti naquela reunião lá, que eu me lembro da expressão que eu falei, cara, mas o suporte é a menina dos meus olhos. Eu lembro disso. Porque, assim, eu entendo que não adianta simplesmente ficar ali vomitando um monte de informação. Se não tem alguém pra dar a retaguarda, na hora que o bicho pega, não tem ninguém do teu lado ali, sabe? Eu acho que esse é o diferencial. Além de tu pensar tanto na questão do produto, que é o nicho, quanto na questão do tráfego, que é a atração de cliente, quanto na questão de atendimento, que é converter o lead, oportunidade, em contrato, tu tem que pensar também, tá, e a galera vai ter dúvida sim, quando tiver um trem andando... Mas eu acho que é esse o diferencial do teu produto. É que realmente tu pega pela mão e ensina. Não é só... Né? Coisa que não tem no mercado, assim, ó. A fórmula é essa, faz aí. É isso aí. Entendeu? É isso que Ele não, hoje. A fórmula é essa, nós vamos te ajudar, nós vamos pegar contigo aqui, vamos... Esse é o diferencial. O que existe hoje é o seguinte, o cara chega lá, compra o curso, compra a mentoria, que seja que for, e muitos deles são bons, só que nenhum deles chega e te diz assim, cara, agora aperta esse botãozinho aqui. Agora a tese que tu vai usar é dessa forma. Ele pega na tua mão e te mostra, cara, tu vai fazer isso aqui agora, depois tu vai fazer tal coisa. Os outros não. Os outros dizem, não, faz assim, modo geral. Eles não te mostram qual é que é o botãozinho que tem que apertar. Eu não aguento mais ver propaganda de curso. Por favor, promete que tu não vai dar curso de como vender curso. Por favor. Ô, Léo, corta o remarketing da Ju aí. Muito bom, cara. Muito legal. E, galera, abrindo uma outra gavetinha aqui, já pra gente se encaminhar pro final, todo mundo que vem aqui no podcast fala assim, cara, como é que vai ser e tal, tem uma pauta, mas... eu falei assim, cara, eu tenho que cortar, porque se a gente ficar falando lá, vai 5 horas de podcast. Então, assim, a conversa flui, né? Mas só para abrir uma outra gavetinha aqui pra gente encerrar o podcast, o 2023. Eu vou perguntar pro Tobias primeiro, depois eu pergunto pra Ju. Qual que é a tua percepção, Tobias, pro 2023? Porque eu tenho a sensação de que vai ser um grande ano. É um ano pós-pandemia, é um ano que as coisas... Eu sempre falo do exemplo do fogo na floresta, né? O fogo vai lá, acaba com a floresta, e aí dá aquela chuva, e aí brota uma folhinha verde lá embaixo, lá, e começa tudo a renascer de novo. O 2023 eu tenho essa sensação, que é aquela folhinha que tá nascendo pós-pandemia, pós-recessão da economia, né? Tudo parou, as pessoas ficaram com medo de colocar dinheiro. Agora parece que a economia começa a movimentar de novo, o dinheiro começa a circular no bolso do cliente, está no bolso do cliente, está no nosso bolso também. Qual que é a tua percepção? Tu compartilha desse sentimento que eu tenho ou não? Eu acho que 2023 vai ser um ano diferente pelo seguinte. Até o início da pandemia, o digital era praticamente, a advocacia digital era praticamente isso aqui, era uma folha em branco, né? E depois da pandemia as pessoas começaram a preferir se comunicar pela internet. Eu tenho clientes, eu moro em Canoas, eu tenho clientes de Canoas que preferem fazer videochamadas comigo do que no meu escritório. Sim, sem dúvida. Então, eu acho que agora essa folhinha em branco se transformou nisso aqui. A gente vai conseguir atuar de uma forma muito mais incisiva, muito mais técnica, muito mais profissional neste âmbito do digital, que é onde a gente está inserido, de uma maneira muito, muito mais correta, muito mais precisa. Então, 2023 vai ser o ano onde quem está no digital vai se destacar. Para mim,
vai ser o divisor de águas. Quem não estiver no digital, ali já era. E antes de passar para a Ju acompanhou boa parte assim, da nossa explosão lá no escritório, porque foi bem em 2018, quando eu conheci ela, que as coisas começaram a dar certo para mim. Meu primeiro carro zero que eu comprei, a Ju lembra, pediu opinião, inclusive, e depois tudo que aconteceu dali, também ela lembra de tudo, né? Então, o que foi, assim, o catalisador de tudo, porque 2018 a gente está em 2023. 2020, que foi ali bem no meio desse período, aconteceu o fenômeno da pandemia que todo mundo ficou no lockdown, o digital explodiu. Eu sempre dou o exemplo do iFood, né? O iFood virou o que é por causa da pandemia. Sim. As pessoas aprenderam que podiam comer o que quisesse pedindo no aplicativo. E o Vinastro já estava posicionado na internet nessa época aí, graças a Deus. Eu lamento todo o fato que aconteceu na pandemia, né? Mas assim, por sorte, eu estava posicionado na hora certa. E quando a internet, o mundo, as pessoas olharam para a internet e falaram assim, tá, agora precisa do advogado aqui na internet. Quem é que estava lá? Era um dos únicos. Né? Então, assim, veio todo mundo para mim. Então, foi um momento muito importante da minha carreira ali. E dali só se confirmou. E hoje, como o Tobias falou, 2023 passa a ser o ano da validação, da confirmação. Vai vir muita gente pro digital. A verdade é que quem não estiver no digital em 23... Tá fora. Tá fora. Até então, este modelo ele vem se enfraquecendo da indicação. Sim. E cada vez mais. Até então, a gente conseguiria sobreviver no mesmo nível de um advogado empregado, dessa forma bem rudimentar de um escritório. Depois desse ano, cara... Cara, há 2 anos atrás era assim, ó, o caminho do ouro era o digital. Sabe? Tipo assim, quem quer ficar rico vai pro digital. Hoje em dia, assim, ó, quem não quer morrer de fome tem que estar no digital. Tá? Porque tá todo mundo indo pra lá. Então, se tu não tá lá, tu vai tá fora do baralho, tá fora. E existem estratégias hoje que ainda mostram caminhos de ouro, inclusive dentro do próprio digital, porém com outras técnicas de prospecção que o Vini também ensina dentro do curso. Que aí vai ter que são técnicas um pouco mais avançadas, né? Mas é o caminho do ouro que poucas pessoas sabem como utilizar. E o que é o que gera escalabilidade. E o digital, a gente não está falando só de tráfego pago, né? Não. O próprio Instagram. Porque Tudo. Se hoje um profissional se apresenta e não tem um Instagram minimamente ativo, tu já pensa, tá na idade da pedra, né? Tu já qualquer profissional. Falou do profissional, tu vai lá no Instagram para... Posicionamento, né? O posicionamento. Tem que mesclar a estratégia. A palavra que tu usou, mesclar, o verbo que tu usou, ele é muito importante, né? Tu não pode ficar distrito a uma estratégia só. É como se tu fosse apoiar uma mesa num pé só, né? Acontece qualquer coisa com aquele pé ali, foi tua organização. Então, tu tem que apoiar ela. Eu tô numa fase de Lego, Ju. Não sei se te contei isso. Eu gastei 15 mil reais em Lego em 20 dias. Pô. E o Lego me encanta, sabe por quê, cara? Porque tu vai pegando as pecinhas separadas e vai colocando Tenho elas... Tenho vários lá em casa, se tu quiser. Tem muitos, os guri adoram. Tu vai colocando ele numa ordem... E vai formando, né? Só que é o seguinte, quando tu forma uma estrutura, primeiro ela tá meio ainda mole, sabe? Ela não tá bem apoiada e tu vai encaixando peças de revestimento naquilo lá até que ela fica completamente sólida. Que pode cair no chão, tu pode pisar em cima que não quebra. O teu escritório é assim, tu vai pegando ferramentas, conhecimentos de um lugar, conhecimento de outro, ferramenta aqui de gestão, daqui a pouco, e vai agrupando tudo isso numa estrutura que ainda tá mole. E ajustando. E com o tempo tu vai apoiando essa estrutura a ponto de ela ficar sólida e indestrutível. Ju, o que tu acha de 2023 aí? 2023 vai ser o ano. Vai ser o ano. A gente tá passando por uma transição também, aumentando a nossa equipe. Agora a coisa vai... Vamos dobrar a meta? Vamos dobrar, já está dobrada, já está definida a meta. Se Deus quiser, vai ser o ano. E a gente veio de uma recessão, né? Pós-pandemia ali, como tu disseste. Então, estava todo mundo muito inseguro, né? 2022 ainda foi um ano de recessão, porque ainda estávamos saindo da pandemia. Mas esse vai ser o ano. E como o nosso tema da live, do podcast hoje é o medo de empreender na advocacia, o que tu falaria para Juliana, de 6 anos atrás, que estava pensando em abrir o escritório dela e estava com medo de empreender na advocacia? Vai com fé que vai dar certo. Vai ser difícil, vai ter sempre vai existir umas pedras no meio do caminho, mas vai que vai dar certo. E é isso que eu falo para todo mundo, né? Tem que acreditar, a gente tem que fazer a nossa parte, usar os meios que estão ao nosso alcance, se posicionar na internet, investir em ads, estar nos lugares certos com as pessoas certas, porque isso eu sempre falo. O networking, eu sou a pessoa do networking. E eu comecei a ter confiança exatamente porque eu me dei conta que, poxa, o
a escola do meu filho eu tenho cliente. O condomínio onde eu moro eu tenho cliente. O salão que eu frequento eu tenho cliente. Todos os lugares eu tenho cliente. Por quê? Porque eu me vendo. Eu não perco a oportunidade. Eu não sento numa mesa sem falar do meu trabalho, sem vender meu peixe, indiretamente, óbvio, né? Então, assim, estar no lugar certo com as pessoas certas também faz a diferença. A gente não pode, embora a gente esteja aqui reforçando o digital, a gente não pode esquecer, né, do tete a tete, assim, né, de se vender também. Tudo isso tá ao nosso alcance, a gente tem que ir e vai que funciona. Bom demais, bom demais. Então é isso, quer fechar, Tobias? É isso. Eu só vou complementar o que tu disse sobre a questão de estar na mesa certa, porque existem grupos em que tu tá ali e, eventualmente, tu paga para estar dentro de algum grupo de mastermind, e existem alguns outros grupos que tu consegue tirar um proveito muito, muito, muito real, não só de parcerias, mas também como de conhecimento. E um desses exemplos é a Cúpula, porque tem uns grupos que tu entra só pagando. A Cúpula não é só pagar. Não basta tu pagar, tu tem que ter o mindset correto para estar lá dentro. Então, tu pode ser o cara mais milionário do mundo, que tu não vai conseguir entrar na Cúpula se não tiver a mentalidade correta para estar lá dentro. Então, por isso que isso que tu disse é tão importante, cara, de ter, de fazer esse network, porque hoje as minhas principais parcerias estão lá dentro. Este mês, eu acho que olha, talvez eu esteja falando uma bobagem, mas talvez neste mês eu esteja conseguindo mais do que dos últimos 3, né, como meta. Então, eu ainda não fiz esse cálculo, sempre faço ir lá pelo dia 30, mas eu tô arriscando a dizer que até o dia 30 talvez isso aconteça. Então, por quê? Porque as minhas parcerias dentro ali desse grupo de mastermind são muito sólidas. Nos últimos 2 dias tu fez o que? Cara, eu fechei, eu acho que nos últimos 2 dias fiz 80 mil fácil. É, por aí. Ô, Tobias, e aí para rematar... Com 2 trabalhos, tá? 2 Com contratos. 2 contratos. Para nós fechar aqui o nosso podcast hoje, tem a mesa certa, mas tem a mesa errada também, né? Tem o mastermind daqueles que não querem dar certo. Não. Aí é grupão de internet mesmo. É só pagar pra estar lá dentro. Galera, 2 recados, tá? Esteja em locais que as pessoas compactuam de sentimento de crescimento, né? Porque todo mundo fala que quer crescer, né? Mas aquelas pessoas que ficam reclamando da vida, que ficam se vitimizando, que ficam colocando obstáculo, esse é o lugar errado. Saia desse lugar imediatamente, tá? Não sei qual é. Pode ser o grupo da tua família. Eu saio do grupo da minha família. Eu já saí. Eles me adicionam 50 vezes e eu saio todos. Eu- Aí começa a chamar num privado. Por que tu saiu? Eu falei, porque a galera só reclama da vida lá. Tem, cara. O que eu quero? Não dá. Né? Grupo de amigos, às vezes, lá da época do colégio, lá, os caras falando Eu só merda, eu silencio. saio também. Eu silencio e ponho nos arquivos. Não, eu já saio pra mandar meu recado, né? Eu não Boa quero essa. andar com esse Nem gente. ver o que tá acontecendo. Então, assim, ó, esteja na mesa certa e não esteja na mesa errada. E com isso, com esse pensamento, a gente fecha o nosso podcast. Vamos lá. E voltamos no próximo episódio, né, Lucão? Vamos Fechou. pra cima.